norte ocidental da América do Norte há 65 milhões de anos. O mundo está para chegar ao fim. Um asteroide de 10 quilômetros de largura choca-se contra a Terra. Nuvens de poeira encobrem toda a luz do Sol. Milhares de espécies perecem. Os dinossauros jamais se recuperam e os mamíferos herdam a Terra. É uma teoria constrangedora, mas os cientistas ainda discutem o que realmente acabou com os dinossauros. O mundo dos dinossauros. Mistérios da extinção. Os dinossauros uma vez viveram em todos os continentes. Alguns dos mais conhecidos, como o Triceratops e o Tiranossauro Rex, viveram durante os últimos dias dos dinossauros, um período conhecido como Cretáceo. Quando o período Cretáceo chegou ao fim, há 65 milhões de anos, o mesmo se deu com os dinossauros. Por mais de uma década, Kirk Johnson e sua equipe do Museu Denver de História Natural vem vasculhando as Badlands de Dakota do Norte, atrás de pistas de um dos maiores mistérios da ciência. Todo o estudo sobre a extinção dos dinossauros é complicado, porque aí estão esses animais enormes que viveram na Terra por 150 milhões de anos e estão extintos há 65 milhões de anos. É bem difícil solucionar um crime que tem 65 milhões de anos. Basicamente, os dinossauros desapareceram 65 milhões de anos atrás. E quem fez isso? Cobrindo centenas de quilômetros quadrados de terreno ressecado ao longo do rio Missouri, as Badlands de Dakota são um dos melhores locais da Terra, onde o mistério pode ser investigado, onde os fósseis bem preservados sobrevivem desde a época crucial, exatamente antes e exatamente depois do desaparecimento dos dinossauros. É isso aí. Esse é o horizonte que marca a extinção dos dinossauros. Abaixo desse nível e ali fora existem fósseis de dinossauros. Acima desse nível, nessas pedras, não há fósseis de dinossauros. Então, na verdade, estamos pisando no nível que marca a extinção dos dinossauros. O que houve entre os períodos Cretáceo e o Terciário pode ter causado o desaparecimento dos dinossauros? Um dos indícios mais constrangedores está aos nossos pés, numa reveladora camada de argila. A análise de uma amostra, efetuada em Gubbio, na Itália, em 1978, revelou que ela é rica num elemento chamado irídio. Normalmente raro na crosta terrestre, o irídio é comum nos meteoritos. Além do mais, a amostra italiana possuía cerca de 30 vezes a concentração normal de irídio. Essa quantidade só pode ter vindo do espaço exterior. A argila circunda o mundo, da Nova Zelândia ao norte de Dakota. Em cada caso, a argila contém grandes quantidades de irídio. Só há uma maneira de tanto irídio ter se espalhado ao redor do mundo. Um gigantesco asteroide deve ter se chocado com a Terra. A rocha deve ter explodido numa nuvem espessa carregada de irídio, que foi levado pelo mundo todo. Para um asteroide produzir tamanha poeira de irídio, ele deveria ter uns 10 quilômetros de largura e pesar trilhões de toneladas. Embora esse tipo de teoria Big Bang tenha levantado polêmica, a evidência começa a mostrar que um asteroide gigantesco caiu nas Caraíbas há 65 milhões de anos. Traços de uma cratera de 200 quilômetros de largura foram encontrados ao norte de Yucatán. Para deixar uma cratera desse tamanho, o impacto deve ter sido 10.000 vezes mais poderoso do que todas as armas nucleares do mundo explodindo de uma vez.
O que houve depois da explosão? Ninguém tem certeza. Uma das teorias diz que a explosão ocasionou uma tempestade de raios no mundo inteiro. Um pesquisador descobriu grandes quantidades de carbono nas camadas de irídio, tanto na Dinamarca quanto na Nova Zelândia. Talvez um sinal de um holocausto global. Alguns cientistas acham que a explosão ocasionou uma onda de maré de 800 metros de altura. Outros sugerem que a poeira lançada pelo asteroide pode ter detonado torrentes de chuva ácida, poderosas o bastante para matar várias espécies de plantas e animais instantaneamente. Outros cientistas especulam que quando o asteroide explodiu, bilhões de toneladas de rochas sólidas foram pulverizadas, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Todo aquele dióxido de carbono teria retido o calor da Terra, transformando o planeta em uma gigantesca estufa. As temperaturas no mundo todo devem ter se elevado muito, a menos que o impacto tenha causado um inverno nuclear. Nesse cenário, nuvens de poeira e fumaça teriam barrado a luz do Sol, mergulhando a Terra numa escuridão gelada. As plantas deixariam de produzir oxigênio. A vida terminaria lentamente. Hoje em dia, essa área é denominada Badlands. 60 milhões de anos atrás, minutos antes do asteroide bater, era uma floresta aprazível. Imaginem-se de volta ao final do período Cretáceo, com os dinossauros pastando nas samambaias e vagando por uma floresta subtropical luxuriante. Horas, dias ou quem sabe meses após a queda do asteroide, deve ter ocorrido o fim. Já que os cientistas discordam quanto ao impacto do asteroide, eles se voltaram para os registros fósseis em busca de indícios. Sabe onde estamos? Em algum lugar por aqui. É a sudoeste? É. As Badlands de Montana e Dakota do Norte têm atraído caçadores de fósseis na intenção de solucionar o mistério da extinção dos dinossauros. Kirk Johnson também está procurando por fósseis, mas não de dinossauros. Os dinossauros são atraentes, não há dúvidas quanto a isso, mas são um tanto raros e dão um bocado de trabalho. Os fósseis de folhas nos contam uma história bem diferente. Eles nos dão o contexto e, se você olhar o mundo hoje, ele é um planeta verde e as plantas cobrem a superfície da Terra. As plantas estão vivendo no meio ambiente e respondendo a ele, então você pode aprender muito sobre o mundo observando as plantas. Não é só isso. Já que as plantas são comuns na paisagem, são comuns como fósseis. Fizemos contagens em florestas modernas e encontramos que, por exemplo, numa simples floresta, tem 10 milhões de folhas produzidas por acre por ano. Portanto, olhar os fósseis de plantas realmente nos abre uma janela para o final do mundo Cretáceo e é mais informativo do que apenas procurar por animais. Algumas vezes, restos de diversas plantas são preservadas numa única pedra. Vamos ver aqui. Uau! Folhas de um nenúfar e de uma planta como a magnólia podem aparecer lado a lado. Na última década, Johnson coletou mais de 30 mil espécies de plantas fósseis. Eles podem nos contar muito sobre como era o meio ambiente quando o Tiranossauro Rex e o Triceratops vagavam pela Dakota do Norte. Quando você olha para essa folha, por exemplo, ela tem uma borda lisa e alongada, extremidades pontudas e é o tipo de folha que se encontra hoje nas florestas tropicais, áreas que recebem muita chuva e temperaturas generosas, onde não faz muito frio no inverno e há sempre água ao redor. É bem diferente do que é aqui hoje. Agora é um deserto com altas planícies. Há 66 milhões de anos, isso era provavelmente uma frágil floresta subtropical.
Então as folhas fósseis são indicadoras do clima na qual elas cresceram. Só de observarmos esses fósseis de folhas, podemos dizer que essa área tinha um clima úmido e moderado. Encontramos fósseis de folhas de palmeira aqui, folhas de palmeira perto da fronteira do Canadá. Portanto, estamos olhando para um lugar onde as condições eram muito mais quentes e muito mais úmidas do que são hoje. Mais vestígios surgem sob o microscópio de Johnson. Pólen antigo. Com estes, ele já identificou mais de 100 espécies de plantas do final do período Cretáceo. Mas no final do Cretáceo, algo aconteceu. De acordo com Johnson, cerca de 80% de todas as plantas foram extintas. Estou convencido de que houve uma importante catástrofe biológica no final do período Cretáceo e é determinada com precisão, com evidências físicas, pelo asteroide. Acho que um asteroide foi o culpado. Porém, muitos paleontólogos permanecem céticos quanto à teoria do asteroide. Um dos críticos mais insistentes é o caçador autônomo de fósseis, Bob Baker. Existe uma teoria muito popular entre os jornalistas e os geofísicos de que um meteorito, o gigantesco punho de Deus, esmagou a Terra no final do Cretáceo e mandou uma enorme nuvem de poeira com a qual embotou o Sol. Enviou chuva ácida e matou todos os dinossauros. Isso é besteira. Um meteorito pode até ter atingido a Terra, aproximadamente quando os dinossauros estavam em extinção, mas isso foi uma contra-explosão cósmica. Os dinossauros já estavam sofrendo pulsos de extinção que vinham acontecendo por 6 milhões de anos. E se um meteorito grande o bastante para matar os dinossauros atingisse a Terra, ele teria exterminado todos os pobres sapos, tartarugas e rãs tropicais. Nada é mais delicado que uma tartaruga tropical. Ela não suporta qualquer mudança de temperatura. Portanto, se você esmaga a Terra hoje com um meteorito gigantesco, como sugere a teoria, e emite uma enorme nuvem de poeira, congela a Terra e derrama chuva ácida, quem vai morrer primeiro? Um dinossauro de 9.000 quilos ou uma pobre tartaruga de meio quilo? Bem, a tartaruga vai morrer primeiro. As tartarugas não morreram. Não houve extinção das tartarugas no final do Cretáceo. Portanto, não pergunte por que os dinossauros morreram. É melhor perguntar por que as tartarugas viveram. Baker enfocou uma visão mais abrangente. Ele olhou para todos os 150 milhões de anos dos dinossauros, quando muitas das diferentes espécies morreram, antes do meteorito colidir. De fato, os dinossauros apareceram e sumiram através de todo o período, e não apenas no final. É sempre o mesmo padrão, e de novo, e de novo, e de novo. O que estamos procurando é um assassino em série, um matador darwiniano em série, que atinge o oceano a cada 10, 15 ou 20 milhões de anos e ataca exatamente da mesma maneira, e o assassino em série tem o perfil extremamente refinado da vítima. São sempre os mesmos animais do ecossistema que são atacados. São sempre os mesmos animais que são deixados sozinhos, ora. Isso é tão assustador quanto intrigante. De acordo com Baker, o problema começou no início, durante o período Cretáceo. O supercontinente Pangeia começou a se separar e as massas de terra de hoje começaram a emergir. Um mar interior cobria a América do Norte, desde o Golfo do México até o Ártico. O mar lentamente se recolheu e estreitos agora ligavam os continentes que antes estavam isolados. Quando os mares rasos drenaram, os animais podiam andar. Um dinossauro podia andar desde o Wyoming, indo pelo Alasca até a Mongólia e vice-versa. Um dinossauro chinês podia andar através do Estreito de Bering, descendo pelo Canadá até o Wyoming. Cada dinossauro que se deslocava podia estar carregando 20 ou 30 doenças. No final do Jurássico, havia estreitos de terra por todo lugar. Dezenas de dinossauros estavam se deslocando carregando centenas de doenças. Não há meios de se prevenir a morte em massa pelo mundo de animais que se deslocam.
Ainda assim, não há evidências que provem que os dinossauros matavam a si mesmos. O biólogo de Harvard, Stephen Jay Gould, é a favor da teoria do asteroide e propõe uma simples razão do porquê animais grandes são mais vulneráveis do que os pequenos em uma catástrofe. Ora, por que os dinossauros morreram? Bem, não sabemos, mas se quiser conjecturar, isso é certamente plausível. Estou só fazendo conjecturas. Agora, o grande tamanho dos dinossauros pode ter sido bastante prejudicial à sua existência em épocas de catástrofes, porque se tivermos corpos muito grandes, então a nossa população não é muito grande. A melhor maneira de sobreviver a uma catástrofe é ter muitos como você, porque esta é uma chance, um evento fortuito. Quanto mais de vocês houver, melhores serão as oportunidades de alguns de vocês escaparem. Inclusive, se você é muito grande, você tende a ser muito especializado. E, literalmente, não existem muitos lugares onde se esconder. Ao passo que os mamíferos, essas pequenas criaturas, provavelmente possuem grandes populações. E têm lugares para se esconder, tanto figurativamente quanto literalmente. Embora somente o tamanho já pudesse ter condenado os dinossauros, um novo estudo dos fósseis está revelando elementos para o crime. Quando os dinossauros desapareceram, outros tipos de animais sobreviveram. Um novo e mais profundo estudo de ossos fósseis feito por David Archibald da Universidade Estadual de San Diego revela alguns padrões interessantes de quais os que viveram e quais não. E quando você olha o padrão de extinção, no início é quase um mistério, porque vemos 5 grupos que foram afetados drasticamente, enquanto outros grupos não o foram. Tubarões, lagartos também foram afetados. Os 2 grupos de dinossauros e marsupiais também. O mistério aqui é porque os tubarões e dinossauros também foram afetados, enquanto os mamíferos placentários, grupo ao qual pertencemos, não foi drasticamente afetado. Os dinossauros morreram. Contudo, as tartarugas, sapos e crocodilos sobreviveram. Poderia o tempo frio que se seguiu ao impacto do asteroide ter causado a extinção dos dinossauros? Os paleontólogos sempre afirmaram que os dinossauros só poderiam sobreviver em climas tropicais. Mas o paleontólogo Bill Clemens, da Universidade da Califórnia, descobriu ossos de dinossauro no extremo norte do Alasca, onde os verões brandos do período Cretáceo deviam ser seguidos por invernos escuros e gelados. Estes são alguns dos ossos que foram recolhidos no declive norte do Alasca. São restos de dinossauros e eles nos deram uma das primeiras evidências de que os dinossauros podiam viver em altitudes muito elevadas. Hoje, o litoral sul do Alasca é frio e úmido. Os longos dias de verão favoreciam uma abundante vegetação nos dias mais quentes do final do Cretáceo. Este tipo de paisagem provavelmente se estendia por todo o caminho até o declive do extremo norte. Pequenos dinossauros herbívoros prosperavam. O ágil Icilophodontes tinha um bico caloso para cortar galhos e poderosas pernas traseiras que sugerem dinossauros gazelas. Bill Clemens encontrou muitos de seus ossos no extremo norte do Alasca. Ossos como estes, do declive norte, nos mostram que os dinossauros viviam naquele ambiente frio e escuro há 65 milhões de anos. E se você olhar para os espécimes, há elementos desde formas pequenas até formas maiores. Portanto, sabemos que havia desde dinossauros recém-nascidos a dinossauros adultos. A descoberta mais impressionante foi a de um grande número de ossos de animais jovens. A velha teoria era de que esses ágeis herbívoros migravam para o Alasca durante o verão e voltavam para o sul no inverno. Mas Clemens argumenta que filhotes tão novos não sobreviveriam a uma migração de 1.600 quilômetros. Poderiam eles ter prosperado aqui o ano todo, mesmo no inverno? Recentemente, algumas outras espécies de dinossauros foram desenterradas no sul da Austrália, a qual há 125 milhões de anos possuía invernos escuros e glaciais. O argumento para os dinossauros adaptados ao frio começou a fazer sentido. Se o mundo foi mergulhado numa escuridão gelada depois do choque do asteroide, então os dinossauros adaptados ao frio deveriam ter sobrevivido e as tartarugas amantes do calor deveriam ter perecido.
Mas, na verdade, ocorre o oposto. Os dinossauros tornaram-se extintos, as tartarugas e crocodilos sobreviveram. O que nos mostra, então, que não foi o frio extremo ou a extrema escuridão que causaram a extinção desses animais. O que realmente matou os dinossauros, acredita Clements, foi um resfriamento gradual do clima por milhões de anos e uma lenta e sutil pressão que impeliu os dinossauros ao esquecimento. Ele traça uma analogia com o mundo das plantas de hoje. Nos desertos do sudoeste americano, as plantas de cactos toleram uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite. Mas nas montanhas do Arizona, existe uma abrupta camada baixa, além da qual os cactos não crescem. Assim era com os dinossauros, diz Clements. Eles podiam tolerar algumas mudanças no clima, mas tinham o seu limite. A teoria do asteroide pinta um quadro vívido dos dinossauros perecendo em alguns dias escuros e gelados, ou em semanas, logo após o grande impacto. Mas as pesquisas de ossos, fósseis e plantas fazem o quadro parecer simples demais. A teoria do meteorito é muito popular porque dá uma ótima capa de revista. A revista americana Time tinha uma incrível pintura de um tiranossauro rex em aflição, enquanto uma bola de fogo vinha sobre ele. É uma boa arte, dá bom cinema, mas como ciência é uma besteira. Ela ignora o perfil da vítima. Lembre-se de que temos um assassino em série para descobrir, alguém que mata no ecossistema da mesma forma todas as vezes. E o perfil da vítima não inclui sapos, não inclui tartarugas de açudes. E a teoria do meteorito ignora completamente esses infelizes e desconfortáveis fatos. É difícil dizer o que é mais sensacional, um assassino em série ou um asteroide gigantesco. Mas um incontestável fato permanece. Um grande número de dinossauros foram mortos. Foi, de certo modo, como a inquisição da ciência saber que o asteroide matou os dinossauros. Mas nos 14 anos que se passaram, desde a descoberta do irídio na Itália, uma enorme quantidade de dados foram compilados, tanto sobre o impacto dos asteroides, registro biótico, registro da vida das plantas e animais através do Cretáceo, o plano terciário. Agora, com esse recente barulho sobre o cometa atingindo Júpiter, começamos a perceber que os asteroides, cometas e impactos não são coisas incomuns em nosso sistema solar. E não há razão para não esperarmos que impactos de asteroides ou impactos de cometas sejam uma força motora na evolução da vida neste planeta. Jamais poderemos saber se os dinossauros morreram por causa de ondas de epidemias ou se a descoberta da camada de irídio é uma indicação real de que pressões climáticas sutis estavam em ação. Mas uma coisa é certa, sem a extinção, a vida na Terra teria tomado um rumo totalmente diferente, de acordo com Stephen Jay Gould. E é por essa razão, provavelmente, que estamos aqui hoje, porque, por um golpe de sorte, os dinossauros que tinham sido dominantes sobre os mamíferos em tempos normais foram abatidos numa extinção em massa, na qual nenhuma criatura podia prevalecer. Ou se preparar. Não foi bem isso que eu disse. Foram mortos numa extinção em massa na qual nenhuma criatura poderia se preparar. E, novamente, isso se dá à história da vida, como uma artimanha fortuita, um caráter incerto. Estamos literalmente aqui, felizmente, da extinção dos dinossauros. Para qualquer detetive, isso daria um caso desconcertante com diversos prováveis culpados. Um clima mudando lentamente, uma epidemia à espreita e um asteroide descontrolado. O rastro das pistas está frio por 65 milhões de anos. O que matou os dinossauros é um caso que jamais poderá ser encerrado.